Expo Inovação 2025, Play na Inovação. Essa sala aqui recebe gente de todos os gabaritos, fala de muitos assuntos e agora a gente vai falar, sabe do quê? Inovação. Inclusive, tocou a bebidinha da Fruc. Não é um jabá, é legítimo, né? Ô, Rodrigo, obrigado por aceitar estar no evento, também vim bater um papo com a gente. Bruno, obrigado. A gente estava batendo papo nos bastidores, estava falando aí. Falei, pô, preciso interromper esses caras aí, porque o papo é muito bom e a gente precisa dar um play lá. É, Rodrigo, você já palestrou, mas me diz aí, primeiras impressões, primeira vez que você está aqui, né? No Primeira evento. vez que eu tô na cidade, na verdade. Na cidade Esse também. de Joinville hoje. E você está no estado vizinho, né? Sim, tô no Rio Grande do Sul. Mas cada vez mais o estado de Santa Catarina tem sido representativo no negócio da Fruc. Sim. Então a gente está olhando com bastante carinho e cuidado aqui para esse mercado e também para esse ecossistema, né? Sim. Como Você facilitador. deve ter ouvido essa palavra aqui muitas vezes, né? Ecossistema, ecossistema, né? E é repetido mesmo, não como um mantra, mas como uma coisa real. O Bruno tá falando isso aí, a gente vai aprofundar isso depois. Mas é isso aí, então cada vez mais próximo aqui. Legal, bem-vindo. O Bruno já é da casa, né, Bruno? Já pode pedir música do Fantástico? Pode. É a minha terceira vez no Aí, evento, ó. segunda palestrando. E, cara, é impressionante como vocês aqui em Santa Catarina fazem isso há muito tempo e conseguem melhorar. Parece que os Pô, últimos anos de obrigado. Santa Catarina em inovação foram os melhores. Que legal. Estava até conversando com o Alexandre, falando do Startup Sim, Summit sim. lá em Floripa. Ele falou, cara, o evento vem melhorando e eu percebo muito aqui no Expo Inovação. Você teve lá no Summit, no Startup? Esse ano não, tava até tomando bronca dele aqui, mas aqui no Expo Inovação, terceira vez, e cara, eu lembro de 2023, quando eu vim, eu falei, pô, tem muito potencial. 2024 você fala, pô, isso aqui é grande. E agora, eu pisei aqui e falei, cara, podcast, vários palcos, pessoas interessantes, conteúdo bom, evento para fechar negócio, Sim, evento para aprender coisa que você fala, poxa, onde que eu aprendo isso no Brasil? verdade. Às vezes, sentando 30 minutinhos aqui na plenária ou num palco, você olha e fala, cara, valeu. Muito insight, Sim, né? então eu acho que vocês criaram em 2 dias muita informação, muita Legal. conexão, fazendo valer o tempo das pessoas, que no fim do dia é o que a gente tem de É, mais precioso, né? e realmente Curadoria, né? o curadoria, realmente o NPS desse evento é nítido, um grande evento, entre outros pontos, de geração de negócio. De geração de negócio. Porque aqui, se você. A gente já vai falar do tema que a gente quer conversar, mas acho que é legal vocês entenderem também. Se você olhar, né, você vai ver aqui na feira um stand da prefeitura, um stand do Sistema S, você vai ver uma grande empresa, você vai ver muitas startups. E aí, talvez seja um dos grandes brilhos de Santa Catarina, né? Conseguir juntar no mesmo lugar todos, e aí se torna um ecossistema, e essas, sei lá, vamos dizer assim, essa simbiose de empresas diferentes, né, com um sistema diferente, é o que juntando, que é a soma do todo, né, que faz essa coisa subir. Então, o Fabiano Delagnolo, que é um cara importante, né, que sempre tem uma frase bem legal que ele diz assim, aqui, assim, se a maré sobe, sobe para todos, se baixa, baixa para todos também. Então, acho que é muito esse espírito que tem aqui, né? E aproveitando o espírito, a Expo Inovação é, de fato, um evento que tem esse respirar de olhar para a inovação, e vocês dois são dois caras, né? Desculpem, cara já é um bacana, né? Que olham muito para a inovação, né? Seja na sua empresa, seja nas empresas que você dá consultoria. Falando um pouco da Fruc, né? Qual que é o desafio de é, inovar dentro de casa numa empresa que vocês estão há muito tempo no mercado? Sim. A Fruc tem 101 anos, né? Para quem não Eu sabe. queria tomar o cuidado de falar o tempo, porque que idade ninguém gosta de tentar, né? E ela se mantém relevante. Sim, Ela se sempre. mantém. E a gente tem uma frase lá que é muito puxada pela equipe do marketing, assim, que para uma marca se manter relevante, ela e tradicional, ela precisa se estar sempre inovando, sempre se renovando. Então isso é um esforço meio contínuo, assim, é uma coisa meio não tem muito como chegar num Sim, ponto final e falar agora a gente é inovador, é verdade. relevante, acabou. Então, quando a estrutura de inovação da Fruc ela é muito recente, apesar da empresa ter Recente 101 quanto anos, tempo? 1 ano e meio, É bem recente, né? com a minha entrada na companhia. Mas a gente já trabalhava cultura há Uhum. muito tempo. Então, aí eu brinco, né, que a inovação na Fruc ela começa pela cultura e depois ela vai para a estrutura. E isso facilita muito, assim, porque as pessoas já estão empoderadas, apropriadas da inovação. Sim, As áreas já têm seus ecossistemas formados, assim, de redes de parceiros, empresas inovadoras.
precisa de uma estrutura de orquestração, né? De conectar o que é mais estratégico. Então, a gente está nesse movimento agora, aprendendo muito, assim, e também sabendo como trazer valor para o negócio, acelerar essa geração de valor, assim. Então, é um desafio muito bom, é uma oportunidade que ela surge de uma empresa eu tenho muito carinho, né? Como gaúcho, via Sim, Fruc, festa de criança, sim, cara, tá na minha memória afetiva, assim como de muitos verdade, gaúchos. verdade. Então eu fico muito honrado, muito feliz de poder falar de inovação numa marca que já é nova, que Legal, já traz todo esse brilho aí, esse sabor pro mundo. legal. Ô, Bruno, até pegar um gancho dele, você que, pelo que eu entendi do seu trabalho, acaba fazendo esse trabalho de inovação em algumas empresas, né? Exatamente. O quanto o elemento cultura, como o Rodrigo colocou, impacta realmente em colocar a inovação para dentro de casa? 100%. 100%. É o começo de qualquer projeto de inovação. Na Ambev, eu era responsável por treinar o board da companhia, né, presidente, VP e conselheiros em inovação e tecnologia. Fiz isso por 5 anos. Foi a única coisa que destravou todos os meus projetos. Porque, vamos pegar um tema atual, inteligência artificial. Sim. Deve ter falado de inteligência artificial Eu o dia tentei inteiro. evitar na mesa aqui, mas Mas chegou. as pessoas não deixam. Todo mundo sabe que tem que fazer, Sim. mas como faz? A gente está em 2025. Cara, não tem um livro bom de inteligência artificial. Não tem onde você assistir um podcast. Você tem que fazer, você tem que É. botar a mão na massa. Então, no fim do dia, a parte de cultura que eu mais gastava tempo e gasto hoje, Hum, não só na Ambev no passado, mas com qualquer cliente grande hoje ou médio, é de, cara, como é que eu te ensino a fazer fazendo? É sim. meio bobo, mas assim, o melhor jeito de aprender sobre inteligência artificial é pegar aí o ChatGPT, Gemini, ou E se eu quiser um concordo com o que aconteceu chinês, comigo. bota Você a mão na olha de massa. fora, cara. Você só olha de fora, não tem como ter noção. Não tem como ter noção. E eu acho que no mundo de hoje, os executivos eles estão tão atarefados com o presente, com gestão de pessoas, com melhoria operacional, que você chega com mais uma atribuição e fala, não, você tem que aplicar no seu negócio, e o cara fala, pô, eu gostaria, mas onde é que eu arrumo tempo, onde é que eu arrumo dinheiro, onde é que Sim. eu arrumo pessoas habilitadas a me ajudar a fazer, a botar a mão na massa? Então, eu acho que a grande dificuldade é como é que a gente mostra resultado. E aí é a segunda parte. Cultura é fundamental, mas a cultura ela não permanece se a área de inovação não entrega resultado, Ah, sim. não mostra de verdade assim, eu estou fazendo esse programa ou essa conexão com startup ou essa iniciativa e no final vai sair isso aqui para a empresa. Uhum. E isso aqui para a empresa pode ser resultado financeiro, pode ser melhoria da experiência do Verdade. cliente, pode ser melhoria da vida do colaborador, mas você tem que medir. Senão fica difícil de tomar a próxima iniciativa, de tomar a próxima decisão. Sim. E aí, se você fala de cultura, a Ambev talvez seja o case mais forte do Brasil de uma empresa que cravou uma cultura, né, de velocidade, muita coisa que sempre foi referência também, né? Imagina chegar lá dentro levando essa inovação nessa cultura que é muito forte também deve ter sido um desafio, né? Cara, mas eu vou te falar que, contando da história que eu vivi, eu acho que a história mais legal da Ambev não é a cultura do passado e quanto ela conseguiu adaptar essa cultura atualmente. Sim. Porque a Ambev da década, final dos anos 90, começo dos anos 2000, não sobreviveria hoje. É, né? Ela entendeu isso e falou: poxa, como é que eu trago para dentro de casa o desenvolvedor, o cientista de dados, o profissional de UX, que não quer aplicar para o meu trainee, que quer ficar aqui na empresa 2, 3 anos e depois ir Mas, fazer outra coisa, talvez abrir a startup dele. E tudo bem, e eu vou ajudar, e eu vou achar isso bom. É difícil, é exatamente pelo difícil. que você falou. É uma cultura muito forte, é uma cultura que deu certo, é uma cultura que é conhecida no mundo inteiro, Sim. mas que todo mundo sabia que precisava reescrever à Uhum. luz dos tempos atuais. Sim. Os três lá são diferenciados, né? Tem uma Muito, muito, outra cabeça, né? muito. Voltando aqui, a gente só falando no final foi pro líquido aí, né? A conversa, né? No setor de bebida, de alguma forma, né? Com os devidos cuidados. Agora, uma coisa que, quando a gente estava preparando a pauta para conversar com vocês dois, a gente estava pensando, e assim, né? A gente fala muito de inovar, inovar. Eu troquei uma ideia aqui com uma pessoa da ArcelorMittal, que é uma indústria que tem um desafio gigantesco de inovar. A pergunta que sempre vem para a mesa é como, de fato, inovar na prática? Como isso realmente se materializa, sabe? Você fala, beleza, sou uma empresa inovadora, a gente aqui inova, tá? Mas o que você está fazendo na prática, então?
Se fosse ter uma resposta assim, uma bala de dólares, prata, né? eu acho que estruturar ecossistema. Sim. Esse papo que a gente estava tendo, assim, eu acho que Mas você falou uma coisa importante lá no começo que foi da continuidade, né? Tipo, não é uma coisa tipo, fiz, né? Ela tem uma sim. continuidade, né? E essa gestão de ecossistema, de que eu quero de valor, o que eu espero de benefício de cada agente, e aí eu estou falando de governo, estou falando de entidades Sistema S, eu estou falando de eh, parque tecnológico, infraestrutura laboratorial, como que eu consigo conectar tudo para que as áreas também entendam assim qual é o benefício de cada agente naquele ecossistema. Esse eu acho que isso também tá, não tem um ponto final, Não tem. não chega no fim, né? Tá, o ecossistema mesmo sempre se modificando, se reestruturando. Mas se tivesse uma pergunta, né, como responder assim de uma forma a resumir, assim, eu acho que é estruturar o ecossistema, entendendo o lugar de cada um e as dores e os desafios ali para cada gente. Dá para contribuir mais coisas nessa Dá, linha. dá. E aí eu tenho, acho que algo até complementar mesmo, assim, porque se você me perguntar, essa empresa XPTO, empresa A, empresa B, é inovadora? A pergunta que eu vou fazer é quantos por cento do resultado da empresa veio de produtos e serviços criados nos últimos 3, 5 anos? Se for Pô, zero, não é não. inovadora. Se nada que você criou nos últimos 5 anos entrega resultado para a empresa, você não está inovando. Agora, vamos pegar empresas realmente inovadoras. Embraer, WEG. Esse número Perfeito. deve estar na ordem de 30, 40%. E aí você fala, cara, mas a Embraer faz um produto, é avião. É, mais ou menos, né? A quantidade de mudanças que tem ali naquele Verdade. avião para É um grande atender a hardware, né? demanda do mercado, do consumidor, do ecossistema dentro de um contexto regulatório, faz com que a empresa não possa É. parar de mudar nunca. Então, eu acho que, para mim, essa é a resposta basal, assim, de me mostra quanto do seu resultado vem de produtos e serviços criados nos últimos anos. E aí eu vou dizer se a Ótimo. empresa é inovadora ou não. Porque no fim do dia, o que é inovação? Inovação nada mais é do que sobrevivência. As empresas não inovam porque elas gostam, porque elas precisam, elas inovam porque elas Sim. precisam. Verdade. E as empresas morrem porque elas fazem a mesma coisa muito tempo Sim. do mesmo jeito. Verdade. E aí ela não consegue literalmente enxergar o novo, ver a mudança de contexto. Então, eu acho que é mais ou menos assim que você deveria medir. Muito bom. E também aquele disclaimer de olhar a palavra inovação ou como resultado, né, que eu acho que é o que o Bruno trouxe, assim. Se a gente for olhar pelo resultado, como que quais são os critérios, né? Mas acho que olhar como processo numa estrutura organizacional é o grande objetivo de uma área, de uma estrutura de inovação, né? É como que tu tem um ambiente seguro, um ambiente que eu consigo alavancar estrategicamente as iniciativas que são mais aderentes ali para que o resultado de inovação chegue, né? Então são meio que duas dimensões. E o resultado pode não chegar, mas se o processo de inovação ele acontece para uma estrutura de inovação, já faz sentido, né? Qual que é o resultado, se não for financeiro, em aprendizado, quais são os critérios disso, né? Então, quando a gente fala em organizações, assim, eu acho que olhar para processo e como garantir que esse movimento aconteça de forma orquestrada e não só com talentos, né? Eu acho que é um ponto bem importante, assim. É que se você olha só para talento, parece que é uma coisa meio no freestyle, né? O dom. Esse cara é Então, criativo. é bem isso, né? E não tem como ser dessa forma, né? Não pode. Nem a É, Como nem criatividade é pode, dom, né? né? A criatividade é treinável, né? É, não é. Se inovação na sua empresa parece mais arte do que processo científico, tá errado. é Tá errado. verdade. Se inovação é bem feita, ela é chata, porque ela é teste e erro, Sim, ela é causa e consequência. Você tem que literalmente entender a jornada ali e falar, vou testar uma hipótese, ver esse resultado, e aí volta, comprova. Só que chega a ser tão básico, que as pessoas desconfiam, né? é, E aí eu viro e falo, cara, inovação é igual emagrecer. Você sabe o que você tem que fazer. O problema é executar com sim. consistência. Não adianta ler um livro, não adianta escutar um podcast, não adianta ver um vídeo, não adianta comprar um tênis. Não adianta ler um livro de inovação, não adianta ouvir um podcast, não adianta fazer uma sala colorida bonita.
Você tem que saber executar. E executar é chato. Método, É método. método. Qual a importância da metodologia de fato dentro desse processo? Porque duas perguntas aí vocês podem responder. Metodologia, e segundo, palavra que você está falando bastante, que é ecossistema, no sentido de, às vezes, não dá para inovar sozinho dentro de casa, mas eu tenho parceiros como a Cart, Softville, com as startups que eu estou próximo e fico monitorando o que está sendo feito, porque isso pode ter muita liga aqui com o meu negócio. Eu não sei como que é lá hoje no Rio Grande do Sul, né? Esse ecossistema de... Porque não é só dentro de casa, né? Cara, eu acho que metodologia é um balizador para você começar. Só que tem um detalhe. Você tem que adaptar a metodologia à cultura do seu negócio. É, A metodologia da Ambev é diferente da Petrobras, sim, diferente do concordo, Itaú, diferente da Vale, diferente de concordo, qualquer outra empresa, porque ela respeita a cultura, respeita o jeito das coisas serem feitas. concordo. Então, eu acho que você sim tem que aprender qual que é o melhor método que funciona para você, mas automaticamente e muito rapidamente você tem que adaptar ele ao seu negócio. E, e de novo, sempre tentando olhar métricas de saída. Resultado, impacto no NPS do seu cliente, melhoria da vida do seu colaborador. O que eu acho que é o grande erro de quando você usa um método é que as áreas de inovação, as pessoas que estão envolvidas, elas medem métricas de entrada. Então, eu fiz um programa e se inscreveram tantas startups. E daí? O que saiu no fim Verdade. do dia? O que você entregou de resultado? Então, eu acho que aplicar bem e tentar ser literalmente transparente com a metodologia e educar a empresa de que muitas vezes é um processo um pouquinho mais demorado que é o novo, mas que você pode ver evoluções no caminho, que você pode entender que quando você acha uma rota errada e desliga essa rota, você está salvando o dinheiro da empresa. Sim. Tem muito projeto que gasta milhões de reais de uma empresa porque ele não foi desligado a tempo. E aí a empresa fica ali tentando cada vez mais colocar dinheiro e só não desliga porque fala, bom, se eu matar esse projeto, o fulaninho, a ciclaninha que são dono, eu vou dizer para eles, eles erraram, talvez eu tenha que tomar alguma consequência, então a gente personifica o projeto. Sendo que inovação, método funciona dentro de um portfólio de muitos projetos. Ninguém tem bola de cristal. Você não sabe que vai dar certo. Então você precisa testar muita coisa. Boa. E o método é importante também para um onboarding de quem está entrando nesse time, quem está entrando nessa Sim. jogada, né? Então, essa é uma preocupação, né? Quanto mais movimento ali de pessoas a empresa tem, mais precisa manter a cultura, que também é um esforço contínuo, né? Sim. De realmente saber aprender a fazer, aprender a aprender, que é uma coisa importante também, e fazer junto, né? Essa é uma coisa que a gente fala bastante lá na Fruc, e tem a gente tem reuniões trimestrais, todos os times se encontram para, cara, o que o coleguinha do lado está fazendo? O que a área tal ali está entregando? Como é que estão? Qual é o esforço da empresa em inteligência artificial, por exemplo, né? Em transformação digital? O que transformação digital quer dizer para a indústria, para a logística? Eu acho que esse aprendizado contínuo também é um skill, assim, da cultura, né? Uma característica de cultura que ajuda muito nesse processo de, tá, mas aqui a gente vai para um método mais estruturado, aqui a gente tem ritos, que eu preciso definir tais critérios. Isso é importante para conseguir garantir um alinhamento ali do time, porque no fim do dia é isso, né? Tem que medir o progresso, medir o resultado, e o método ajuda a balizar, mas ele não determina, né, o resultado final. Sim. Uma outra coisa que eu vejo também, não sei o quanto tá ligado, mas na minha cabeça bastante, é a questão de olhar no longo prazo, né? Porque o curto prazo é muito inimigo de muitas, às vezes, suas iniciativas. Eu concordo com você quando você tem que ter um tempo ali de olhar e falar, cara, esquece, matamos isso aí, vamos pro próximo. Mas não dá para olhar de curto prazo, né? Porque nada se constrói de um dia para o outro, né? Total. E aí serve para qualquer indústria, assim. Se você fica ali, entre aspas, pensando pequeno e só medindo a meta do ano, o lucro do ano, aquele melhoria de NPS que vai pagar o seu bônus como executivo, a pior coisa que pode acontecer às vezes é você conseguir. Porque aí você fica muitos anos pensando pequeno e Sim. você não vê o ecossistema mudando completamente à sua volta, a ponto de você olhar e falar, cara, onde é que eu estou agora?
Se a Ambev ficasse vendendo só cerveja por muitos anos, ela não teria criado bancos, delivery, marketplace. Porque ela estaria ali focada em, vou aumentar tantos hectolitros de Skol nesse ano, tantos hectolitros de Brahma nesse ano. Então, eu acho que você literalmente pensar ecossistema e tentar fazer muitas hipóteses até para acompanhar isso, ser educacional para todo o time, cara, é fundamental, assim. No fim do dia, não é que os executivos não querem inovar, é que eles não são incentivados a inovar. Os bônus, as promoções, os aumentos são pagos pelo atingimento de meta daquele ano. Curto prazo. Então, se você não mostra que a pessoa que vai crescer na sua empresa é aquela que cria o novo, todo mundo que está abaixo fala: entendi o que eu preciso fazer para ser remunerado, reconhecido e promovido. Eu tenho que bater meta. E aí pode ser perigoso isso para a empresa como um todo. A linha do tempo, né? Esses dias eu li uma matéria que falava um pouco sobre isso, assim, o ciclo de profissionais de inovação numa empresa normalmente é maior do que do executivo. O executivo é, cara, 2, 3 anos ali, resultado da inovação, você tem um olhar mais de desenvolvimento, né, que já tem uma característica mais holística, assim, de desenvolvimento como um todo, assim, é maior, né? Tem que ser um pouco maior. Tem que ser. Eu vejo. Eu sou da outra geração mais longo prazista, né? Costumo dizer. E eu vejo muito nas novas gerações, até nos novos empreendedores, muito curto prazista, assim, né? Tipo, tudo se não for, sei lá, daqui a um tempo muito curto, não faz sentido, né? E tudo é muito construído, né? Você falou do ecossistema catarinense, é um grande exemplo. Não foi agora. Tem muita gente que foi lá atrás que começou a plantar isso, né? A gente pode citar muitos nomes, como o próprio seu Miguel Boavi, né? Se vocês conhecem, que foi um cara que deixou muita semente e que a gente está seguindo, né? Tá dando a E nossa... começou com um olhar de tecnologia mais de laboratório, de Sim, infraestrutura, de P&D, né? Talvez aí exatamente. seja, não começou pela legalzice, né? Exato. É legal ter a legalzice, mas, cara, inovação de verdade ela acontece no laboratório, no P&D. Não, e é legal você mostrar que todo mundo pode ter a sua parte ali. O investidor vai ganhar dinheiro, a startup vai ganhar dinheiro, a grande empresa, o governo, a universidade. Mas que o ganho vai ser muito maior se você monta primeiro esse ecossistema e faz essa engrenagem funcionar. Sim, Eu acho que Santa Catarina é exemplo para o Brasil de ecossistema de comunidade. sim. Vocês fazem isso há muitos anos, algumas décadas, melhor do que todo mundo. E eu acho que eu vou te falar que muita gente aqui já nem percebe isso. Não percebe. Não percebe, tá tão enraizado do tipo, por exemplo, que eu falo às vezes para alguns empreendedores. Hoje, quando eu tenho um problema, eu já não me preocupo mais. Eu pego assim, tá, quem é que eu vou mandar um WhatsApp? É isso. Aí você manda o WhatsApp para dois, três, todos eles vão responder, falar, cara, não, porque eu tô à frente de uma grande empresa e tal, mas eles, até para os menores, eles vão responder, cara, vê aqui a minha agenda X dia, eu tenho meia hora, vamos conversar. Isso faz uma diferença bizarra. Mas sabe por que que é assim? É, Porque vocês gostam do lugar onde vocês estão e vocês não querem sair. É, É completamente diferente de São Paulo. pode São ser. Paulo não é aquele lugar que você fala, eu quero ficar aqui o resto da minha vida. Não, não é. Você já está pensando em sair. Você fala, não aguento mais trânsito, é tudo muito Tá na caro, data, né? é perigoso. Então eu acho que você não cria essas raízes. E aí, por que que eu estou falando isso? Conecta com o longo prazo. Porque você tem que desenvolver o lugar onde você está. E você sabe que isso demora. Você não muda uma cidade, uma grande empresa em 5 anos. Sim, Se você olhar, em 5 anos acontece muito pouca coisa. é. Mas se você olha 20, você fala, parece que mudou tudo. Porque a cada ano vocês estão fazendo uma melhoria ali, com todo o ecossistema inserido e cada um lutando pela sua parte, mas sem esquecer que o todo é maior do que só o meu pedacinho. É a soma do tudo. E aí, não querendo fazer uma crítica, né, mas o fato, talvez, o estado do Rio Grande do Sul, talvez teve esse viés meio que inverso, né? Teve alguns problemas no meio do caminho e parece que foram perdendo um pouco time, que era um estado muito pujante, importante, né? Tô falando isso até Sim, um pouco triste, né? parece que Santa Catarina hoje é o Rio Grande do Sul de alguns anos atrás, assim, É né? que hoje eu ouvi isso de uma pessoa, sabe? Pô, parece que teve uma troca ali, né? Se você pegar 30 anos atrás, o Rio Grande do Sul era muito isso aqui, né? Posso estar errado até, né? Enfim, Não, mas eu concordo, assim, eu acho que aqui o pensamento sistêmico, né? Acho que quando tu tem um ecossistema que o pensamento sistêmico é comum, muda muito o jogo, né? não tá muito junto. Que é o sentimento de todos ganham, né?
Esse é o sentimento bem real. O seu Nelson, que é o presidente do conselho da PRUC, ele fala de constância no propósito. Que é uma frase que ele fala sempre, assim, que pode mudar a plataforma, pode mudar a tecnologia, mas teu propósito permanece constante, tu ainda tem essa visão de evolução do propósito, isso muda muito, assim, a forma de olhar para investimento, a forma de abrir novos mercados, enfim. Então, Muito bom. Senhores, quero agradecer aí pelo bate-papo. Eu também vou tomar um tempo de vocês para que vocês possam aproveitar aí o evento. Obrigado por vocês terem separado uma parte do tempo de vocês, não só para vir aqui bater um papo comigo, óbvio, mas também para estar com a gente aqui abrilhantando esse evento. Espero que vocês voltem o Bruno mais vezes e você também mais vezes. O Bruno já é da casa, né, basicamente? Você viu aqui, né? voltaremos, não, pô. Expo Inovação foi uma surpresa muito legal, assim, Bom, cara. que eu acompanhava já na rede social, mas vendo aqui todo o movimento que está acontecendo e todas as conexões, é impressionante o que vocês estão fazendo aqui. Que bom. Obrigado. Mais vezes, né? Ano que vem tô aqui. Bora fazer um podcast em 2026. Vai ser um prazer. E Vai, parabéns. Parabéns. Pô, obrigado. É isso aí. Expo Inovação 2025, Play na Inovação.